Beleza, galera? Estamos aqui mais um dia de podcast, mais um dia de entrevista, uma conversa descontraída. E hoje eu tenho a honra de receber aqui um grande amigo do rap, um grande amigo na parte cristã com Cristo, né? Um irmão em Cristo. É um homem aí que tem muita história para contar. Como se diz, é mil e uma utilidade, né? O homem manja das coisas, já fez muita coisa na vida aí. E hoje ele tá na cereja do bolo da vida dele. Hoje é um pastor, é um homem de Deus. Hoje nós estamos aqui ao vivo com Pablício, pastor Pablício. É isso aí, glória a Deus, família. Mais uma vez aí, podendo falar do amor de Jesus em um podcast. Hoje estamos aqui com o nosso irmão e é isso daí. Vamos soltar o pino da granada. Vamos falar de rap, vamos falar de Jesus, de missões, do céu e é isso daí. Glória a Deus. Para mim é uma honra, pastor, receber você aqui, o senhor, receber sua digníssima esposa que tá ali, né? Junto com a assistente de trabalho ali, a serva de Deus. Glória a Deus, é um prazer receber vocês aqui nesse humilde estúdio para falar um pouco do amor de Deus e para falar de todas as coisas que Deus vai direcionar aqui pra gente falar, né? É uma maravilha. O Pablício eu conheci ele de muito tempo, no mundo rap, né? Eu conheço o Pablício no mundo rap, na época do 9mm. E hoje é o Pablício de uma nova época, a época da Tribo da Galileia. Louvado seja Deus. Tribo da Galileia já é um grupo gospel agora, diferente do 9mm, né? Gospel... Não é gospel, né? Gospel é uma cristão, palavra, né? Dos Estados Unidos, né? Hoje fazemos um rap cristão, né? Pra honra e glória do Senhor. O gospel, ele é mercado, né? O gospel você compra. Agora o rap cristão é o que vem da parte de Deus mesmo, né? Na verdade, a vida inteira a gente falou de Deus, né? A vida inteira nos raps, tanto na época do 9mm, demais grupos que tivemos, a gente sempre falou, né? De Jesus, falava de consciência, falava de paz, né? Então a gente já vem pregando desde aquela época, né? Hoje, num formato diferente, porque hoje já não é mais pro mundo, né? Hoje é pro céu, né? Então hoje já não sou eu mais que escrevo as músicas, quem escreve já é Jesus, né? O Espírito Santo que tá com a gente. Então hoje já chega nos corações. Antes chegava só nos ouvidos e no balanço do corpo. Hoje as nossas músicas já chegam nos corações, né? Isso que é importante. Glória a Deus. O pastor Pablício também era DJ, né? Naquela época lá antiga lá. Era DJ, que eu tava falando com ele aqui nos bastidores, que eu fui na casa dele gravar uma base lá na época era MDM, né? Mensageiros do Morro, junto com o Kitim, junto com o Mano Cobra. Sim. Na época a esposa dele era a Gi. E tinha o Zói também, um Zóinho. E era uma galera boa, era um tempo bom ali, que a gente fazia ali, todos esses movimentos aqui em Louveira. E esse dia eu tava lembrando do pastor Pablício aqui, sobre um evento que ele fazia aqui na nossa cidade, que era o Hip Hop Sem Droga, não era? Sim. Era o Hip Hop Sem Droga. Era uma época boa, naquela época o prefeito daqui de Louveira era o Carmanguia, né? Era o Carmanguia. E aqueles projetos lá, eu queria até saber como é que você conseguia montar aqueles projetos, porque aqui em Louveira acabou o movimento hip hop. Como é que era o seu Você desenvolvia isso aí? Com quem que você ia? Quem que você marcava? Porque para montar um evento daquele, eu acho que quase ninguém tá fazendo hoje aqui. Então, naquela época era uma época que a gente gostava de meter as caras, né? Então a gente ia pra cima. Não que hoje não faz. Hoje a gente já faz com um pouco mais planejamento, organização. Naquela época a gente queria ver o rap estralar. E quem nos ajudou muito aqui na cidade de Louveira foi o Generoso, né? Generoso. Que era assistente social. E ele amava o rap, ama até hoje, né? Até hoje converso com ele. E ele tinha algumas aberturas na Secretaria de Cultura. Então fizemos bastante naquele ginásio, né? Na Festa da Uva. Tinha um ginásio ali. Sim. Veio vários grupos famosos, Expressão Ativa, veio Império ZO, veio Facção Central. Aí passamos para os bairros, fizemos alguns bairros. Fizemos aqui no Santo Antônio também. Mas tudo começou, na verdade, com as oficinas de hip hop que tinha aqui no Centro Comunitário do Terra da Uva. Não tinha nem chão ainda, era terra, não tinha piso. E ali tinha oficina de b-boy, de DJ.
de MC. Então a gente reuniu uma galera ali. Aí uma vez teve a inauguração do espaço. E o Carmanguia foi lá. Aí viu a molecada dançando e tal, gostou. E falou, ó, vocês têm portas abertas. E aí começamos a fazer, fizemos muito evento. Só paramos de fazer os eventos aqui em Louveira quando virou a gestão. Quando outro prefeito entrou, aí acabou tudo. Aí não tivemos mais acesso. Até tentamos uma época. Acho que era eu acho que foi o Eleutero, não foi? Que entrou em seguida, logo depois do Carmanguia? Eu acho que foi, eu lembro. Aí fizemos até o Galerão aqui na praça, né? Com uma estrutura legal e tal. Mas aí eu não soube mais se tivesse. Eu não fiquei, na verdade, eu não fiquei sabendo se continuaram. Não sei se tem. Acho que não tem mais grupos de rap na cidade. Talvez hoje deve ter batalhas de MCs, né? Que é algo mais novo. Mas aquele movimento do rap mesmo, de ter grupos de rap, de ter os b-boys. Tinha muito b-boy aqui na cidade. O pessoal dançava muito, grafiteiro. DJs, né? Então eu não sei se hoje tem mais. Eu tô um pouco por fora, né? Mas se não tem, tá na hora de ter, né? E agora falando de Jesus, que é o mais importante, né? É verdade, viu? E também sobre esses projetos, agora os projetos novos que Deus tem colocado na sua vida, você trouxe aí alguns materiais do novo movimento que Deus tem na sua vida. Apresenta para nós aí o novo trabalhar de Deus na sua vida. Isso. Então, em 2014, final de 2014, eu acabei indo para São Paulo, né? Eu tava morando em Vinhedo. Eu tava fazendo muito baile funk, né? Que depois de quase 15 anos no rap, eu peguei o funk ostentação iniciando aqui na cidade, no estado de São Paulo, né? E eu fui o pioneiro de trazer o funk pra região, pra Vinhedo, pra Louveira, pra Valinhos. E eu fiquei durante 5 anos fazendo baile funk. Fiz muito baile funk. E em 2014 para 2015 eu mudei para São Paulo. E lá eu aceitei Jesus e tal, né? Na verdade, Jesus me aceitou, né? e eu tinha uma barbearia no Brás, ali no centro de São Paulo. E começamos a fazer alguns cultos na barbearia. Mas assim que eu aceitei Jesus, eu já estava afastado do rap, já fazia um tempo. Eu estava muito infiltrado no funk. Na verdade, eu estava um pouco decepcionado com o rap e tal. Aí, assim que eu, né, entrei para caminhar com Cristo, já veio o nome, Tribo da Galileia, já veio a vontade de montar o grupo. Aí montamos esse grupo, né, e começamos a gravar e fazer as apresentações nas igrejas, fazer videoclipes. E de lá, de 2015 até hoje, não paramos. Rodamos em muitos lugares, fomos para muitas cidades, muitas igrejas. E tá aí. E junto com o Tribo da Galileia, foi nascendo os trabalhos paralelos. Aí nasceu as missões, nasceu o Cristo Rua. O Cristo Rua iniciamos lá em São Paulo, na Cracolândia, na Praça da Sé. Ali pelo centro de São Paulo, nasceu as casas de recuperação, nasceu os viadutos. Aí começou o trabalho nosso. Aí eu me identifiquei. Eu falei, não... Porque eu sempre falei, né? Eu falei, um dia se eu for pra igreja, eu não quero ir pra ficar sentado no banco, né? Eu quero ir pra trabalhar, pra fazer. E como a gente já vinha da rua, já vinha fazendo esses trabalhos. Quantos trabalhos fizemos beneficente, né? Pras famílias, não estando na presença de Deus, né? E daí em diante, começamos a trabalhar com o rap e com as missões, com os trabalhos, né? Fizemos muito trabalho em São Paulo. Inclusive fizemos durante 2 anos consecutivos o Cristo Rua na Praça da Sé. Então assim, aqui já era difícil fazer evento, agora você imagina na Praça da Sé. Então servimos 4.000 almoço, 4.000 café da manhã, foi 12 horas de evento, colocamos quase todos os grupos de rap famosos assim do mundo cristão. Até o DJ Alpiste, cara, eu tive o privilégio de ter no nosso evento. Da hora. Então foi muito legal, sabe, mais de 60, 70 vidas resgatadas para as casas de recuperação, muita oração, muita pessoa aceitando Jesus. Então foi muito legal. Passamos uma fase ali em São Paulo, trabalhamos mesmo pro reino, né? E o rap, ele é uma maneira de chegar primeiro. Então o rap chegou em Belém do Pará, chegou no Ceará, chegou em outros lugares, o rap chegou primeiro. Hoje temos bases missionárias nesses lugares, mas o rap chegou primeiro, o Tribo da Galileia chegou primeiro, né? Chegou em cadeias, chegou em FEBEM, chegou em outros lugares que nós não conseguimos ir. O rap chegava primeiro, através das redes sociais e tudo mais.
Então, é uma ferramenta muito forte que a gente tem. E em seguida veio as missões. Então, veio o Cristo Rua. Montamos uma igreja embaixo de um viaduto em São Paulo. Ficamos ali durante 8 meses, fazendo culto embaixo do viaduto. E foi. Aí, no final de 2019, o Senhor nos mandou de volta para o interior, né? Não sabia o que era. Meu Deus. Aí, obedecemos, não queríamos, né? Tínhamos uma barbearia. Na nossa barbearia tinha os cultos. Os cultos estavam legais. Tinha as missões de final de semana. Tinha muita agenda na região de São Paulo. Então estava confortável, né? Mas para crente nada é confortável, né? Aí mandou de volta para cá. Aí viemos. Deus bolou uma situação para que a gente viesse. Viemos. Na obediência, né? Não queria, mas viemos por obediência. Aí falamos, vamos chegar no interior, vamos nos esfriar, né? Porque, cara, até em São Paulo, nem comer lixo. Meu Deus. Vamos chegar aí, né? Mas assim que chegamos aqui, nos deparamos com a pandemia. Na verdade, era um cuidado de Deus, né? Aí viemos pra cá, aí começou a pandemia. Eu tava com um disco já pronto. Iríamos pra Brasília produzir. Fizemos uma reunião numa semana, que a gente tava indo pra Brasília. Então acertamos tudo, não, vamos pra Brasília, vamos fazer o disco do Tribo Novo e vamos lançar, né? Porque finalzinho de 2019, depois dos 2 Cristo Ruas que fizemos na Praça da Sé, o Tribo tava muito em evidência. A agenda era lotada. Falei, então é o momento do disco, vamos fazer. Aí na outra semana explodiu a pandemia. Meu Deus. Aí fizemos a reunião no mesmo lugar. Foi uma sexta-feira, uma reunião pro Tribo. Na outra sexta-feira, fizemos uma reunião novamente. E ali decidimos que a gente ia pra rua. Vamos pra rua. Vamos enfrentar essa pandemia na rua aí. Aí conhecemos o submundo da nossa região, né? Porque Valinhos, Vinhedo, até mesmo Louveira, cidade, né, bonita. Pra quem tá em São Paulo, aqui é cidade que é qualidade de vida, lugar de descanso. Aí entendemos o submundo. Aí fomos pra rua. Aí na pandemia foi 17 toneladas de alimento. Foram mais de 70 pessoas tiradas das ruas para as casas de recuperação. Foi milhares de cobertores, milhares de marmitas. Então aí foi... Aí trabalhamos. E essa é a verdadeira religião, né? Aí fomos. Só que aí, até então eu não entendi ainda. Deus, estamos aqui só para socorrer as pessoas, qual que é? E ali, cara. Ali, aí fomos formando os missionários, foi pessoas, né, que tiveram coragem de ir pras ruas, porque a gente tava no meio da pandemia. Então, tipo assim, teve dia de pandemia, junho, julho, 3, 4 graus, porque no ano da pandemia o frio foi muito forte. Foi bem intenso. E nós estávamos na Cracolândia, depois da Cracolândia estávamos no centro de Campinas, resgatava os caras, colocava dentro do carro, fechava o vidro, respirando tudo junto ali. E ó, casa de recuperação. Quantas e quantas pessoas que a gente levou para casa de recuperação que já estava com Covid. Qual é a casa de recuperação? Qual? Vocês têm uma casa fixa ou... Não, a gente tem parceria com umas 10 casas de recuperações. Ah, entendi. No qual a gente tem um trabalho nelas também, né? Tipo assim, então a gente vai lá, leva a palavra, faz um rap, dá uma assistência para essas casas de recuperação. Então, na pandemia eu fui conhecendo pastores e fomos levando para tudo quanto é lado. Hoje, que nem ontem mesmo uma pastora me chamou cedo, preciso de uma casa agora, tá, vai, nessa aqui. Então, a gente tem vários lugares e vários conhecidos, né? E o que aconteceu? Eu levei, teve um caso de um rapaz, o Felipe, que resgatamos ele meia-noite no centro de Campinas. Ele aceitou Jesus, colocamos ele no carro, levamos para Cajamar, numa casa de recuperação, e ele tava com HIV, Covid, tuberculose, trombose e mais uma doença. Ele tava. E foi para casa de recuperação, chegou lá 3 horas da manhã, 10 horas da manhã ele faleceu. Meu Deus. Então assim, a gente correu todo esse risco. Eu não peguei, ninguém de casa pegou Covid. Nós não pegamos e estávamos na rua, né? Então assim, foi um respaldo muito forte o ano do Covid. Foi muita coisa. Foi muita pessoa resgatada, foi muita pessoa tirada das ruas, foi muitas pessoas voltando para a família, foi muita comida, foi muita marmita, muita marmita, muita.
Você me pergunta de onde veio, eu não consigo te falar. Não, da onde veio? Não tem. E foi algo bem engraçado, sabe por quê? Foi algo bem de Deus, que eu sempre falo. No começo da pandemia, bateu um desespero de tanta gente que pedia comida. Tanta gente. Muita gente. Porque assim, a pandemia ela cortou de uma vez, né? Então assim, quem podia comprou tudo, quem não podia não tinha nada. Aí muita gente desempregada, muita comércio fechando. Então as pessoas começaram a ficar, né, naquele desespero. Então era muita cesta básica. E um dia eu falei pro senhor, falei, Deus, por favor, me manda uma carreta de cesta básica, cara. Você tá vendo o sacrifício. Aí ele falou assim, tá bom. Você quer uma carreta de cesta básica, né? Mas quem vai ajudar você a descarregar? A carreta. Se você tá, você e mais 2, 3 aí. Aonde você vai guardar? Por quê? Você não tem lugar nem pra você morar direito. E como que você vai distribuir uma carreta de cesta básica? Fala pra mim. Eu tinha acho que um Corsinha na época. Você tem um carro aí que cabe 10 cesta básica. E eu não entendi, né? Por que Deus não me deu a carreta de cesta básica, porque eu tava na disposição pra entregar. Aí no final do ano a gente fez a contagem. No final do ano de 2020, né? E distribuímos uma carreta de cesta básica. Só que foi ali... Foi tudo aos poucos. Aos poucos, né? Aos pouquinhos. E Deus, você falou nisso aí, eu lembrei de mim. Deus me usou também pra levar um caminhão de doação lá em Cajamar. E foi através de um irmão também, aqui na cidade de Louveira. Ele foi pegando as doações, pegando, ele juntou. Aí ele ia mandar lá pro Vale do Jequitinhonha, né? Ele não conseguiu o caminhão. Aí Deus tocou no coração dele para levar para Cajamar. Aí nós levamos lá no quilômetro 43 de Cajamar, Jordanésia. Jordanésia. Rapaz, foi uma alegria. Foi uns 3 dias lá, o pessoal indo na igreja lá. Foi uma benção daquelas. Então eu vejo, pastor Fabrício, esse movimento aí que tem em você. Às vezes a pessoa pensa assim, esse camarada aí, ele aceitou Jesus e faz demais. Mas esse movimento que tá dentro de você aí, eu vejo que podia ser no tráfico, você ia virar o chefe. Podia ser aonde fosse, porque tá dentro de você o dom. Tá dentro de você o dom, porque é sempre isso. O pessoal ficava louco comigo, né? Porque eu acabei de entrar na igreja, fui crescendo, virei o pastor na igreja. Então aonde eu vou, Deus vai me levantando, porque tá dentro da gente. Então aonde você for, no rap, assim, você falou, você tentou ir pro funk, aonde for, Deus vai te levantar. Né? É o dom da ousadia, né, cara? Da ousadia. Eu sempre falo pra galera, né, cara? Onde você colocar a mão, ela tem que prosperar, né? Você tem o dom, e não é só nós. É que muita gente não deixa sair, né? Não deixa, fica muito acomodado. E eu sempre falei, cara, eu sempre fiz as coisas pro mundo com qualidade. Quando eu fazia os eventos de rap no mundo, era som de qualidade. Eu nunca fiz com som zoado, eu nunca fiz com palco zoado, era sempre com qualidade, né? Sempre trazendo atrações, sempre um panfleto bem feito, sempre uma divulgação legal. Aí eu fui pra Jesus, cara, eu não posso aceitar 2 caixinhas de som e um microfone rajando, cara. Não pode, entendeu? Aí então eu fico maluco. Te incomoda, né? Me incomoda dentro o visual e tudo mais. Acaba me incomodando, sabe? Então eu agora, os eventos que a gente faz, eu sempre quero mais. Eu quero melhor palco, eu quero melhor som, eu quero a melhor divulgação, melhor espaço. Porque senão, cara, você não tá honrando e glorificando o Senhor, né, cara? A ideia é essa. A Bíblia já fala, né? Sirva o Senhor com todas as suas forças, né? Sim. Então você tem que chegar numa excelência que sua força não... Você atingiu suas forças, né? Fala isso aí na igreja direto, cara. Você vai lavar o banheiro, lava o melhor banheiro da sua vida. Você vai limpar o púlpito, limpa como se estivesse limpando, cara, um cristal. Você vai limpar a cadeira, você vai varrer a igreja, cara, faça tudo que você for fazer pro Senhor, cara. Faça com excelência. Você vai fazer uma evangelização, tem pessoas que têm até vontade, mas envergonham o nome do Senhor. Eu vejo pessoas que envergonham o nome do Senhor, que fazem umas coisas tão xoxa, tão, como fala assim, tão com muita vontade, mas com pouca ação. Aí você acaba envergonhando. Eu vejo pessoas que, poxa, cara, é muita humildade você pegar uma caixa de som e pregar na rua. Isso aí é legal, isso aí edifica, sabe? Mas, cara, você não pode ficar 10 anos com uma caixa de som pregando na rua.
Entendeu? Evoluir, né? Você tem que evoluir, você tem que buscar melhorar, atingir mais pessoas e por aí vai. Eu sempre fui dessas ideias. Eu falei, cara, eu quero sempre mais. Então eu vou fazer com melhor. Hoje, tanto na música, hoje já não faço tanto rap assim, né? Hoje é mais devagar, assim. Você tem uma prioridade, né? Hoje... Que é as coisas de Deus, né? Hoje tem a igreja, os pastores de uma igreja, tem as missões, tem os trabalhos, tem a agenda, tem treinamentos, tem bastante coisa hoje que a gente faz. Então, assim, o rap, ele acaba até ficando lá um pouco afastado, mas o quê? As obras que temos hoje, ela é suficiente. Mas pode falar aqui pra você, Deus vai soprar esse grupo seu aí, hein? Eu sinto que Deus vai soprar isso aí, porque quando você se preocupa com as coisas de Deus, Sim. ele começa a se preocupar com as suas. E ele sabe que o rap é algo que tá na sua raiz também, né? Sim. O rap, você já teve muitas emoções, né? Como diz o Roberto Carlos, né? Você já teve muitas emoções. Foi muitos. O rap ele me criou, cara. Eu tenho 4ª série. Eu não sei fazer conta de dividir de 2 números. Entendeu? Eu tenho 4ª série. Eu falo que eu completei meus estudos porque eu repeti 4 vezes a 4ª série. Pra você ter noção. Entendeu? Então eu falei, então eu completei, né? Mas assim, cara, eu produzi foi 27 discos de rap. Incluindo vários famosos, né? Eu produzi, cara, clipe na minha vida, eu já dirigi mais de 500 videoclipes. Eu fiz centenas de capas de CDs, eu fiz diversos eventos grandes. Cara, isso tudo sem estudo. Então o rap, ele foi uma escola pra mim. O rap, ele foi sabe? Eu só não falo hoje, eu falava antes. Hoje eu não falo mais. Antes eu falava que o rap salvou minha vida. Hoje eu sei que não foi o rap, né? Que o rap não tem o poder de salvar a vida. Quem salva a vida somente Jesus. Ele pode usar o rap, mas né? O rap, ele é uma ferramenta. Então, na minha vida, ele foi uma ferramenta. Porque um dia, me chamaram pra mim fazer um assalto. No comecinho de um grupo meu. E eu falei, cara, eu tô escrevendo uma letra, eu não vou. Porque eu preciso escrever essa letra. E eu não fui nesse assalto. E os 3 que foram nesse assalto, hoje, só um tá vivo. Rapaz, parece que sua vida bate com a minha. Quando eu comecei com o rap, um cara me fez um convite desse aí. Aí eu escolhi o rap. Falei, cara, eu vou ficar no rap. Aí os meninos se reuniram lá em casa, antes de ir pro assalto. Eu tinha um quartinho de som, né? Sempre fui DJ a vida inteira. Eu sou DJ desde 1997. Então, eu sou DJ há muito tempo. Eu tinha você era o DJ sinistro? Sinistro, é. Aí, eu me reuni com essa galera num dia de semana e eu falei pra eles, irmão, de verdade, eu vou ficar no rap. Vocês querem lá meter a fita, vai lá, faz o que vocês querem, mas eu vou ficar com rap, né? Tinha uns 3, 4 convites na cidade pra cantar. Eu falei, não, mano, eu vou lá cantar e tal. Sem ganhar nada. Não ganhar nada, nossa. Aí, os meninos foram e começaram a meter as fitas e começou já a morrer um, morrer outro, morrer. Então, o que acontece? O rap, ele tirou eu. O rap, ele me deu estudo, sabe? O Racionais, pra mim, ele foi meu pai, porque eu não tinha pai. Então, as coisas que eu aprendi na minha vida foi através do rap, das músicas de rap. Então, coisas que era pro meu pai ter falado pra mim, o Mano Brown falou. Entendi. Entendeu? Você fica com a mente mais crítica, né? Você não engola qualquer coisa, né? Não. Então, assim, tudo que era pra minha mãe, meu pai me educar, o rap, ele me educou, porque eu adotei esse estilo de vida. Falei, cara, eu vou viver isso. Eu vou viver o que Racionais falava. E eu sabia filtrar, porque tinha momentos ali que se você ouvisse muito, você ia pro mundo do crime, né? Você fazia coisas erradas, mas eu sabia filtrar isso daí. Então foi dessa maneira. Então quando chegou Jesus na minha vida, que eu falei, cara, agora eu quero seguir esse cara louco aí que o pessoal tá falando, cara, agora eu vou fazer com excelência. Então eu vou fazer agora tudo aquilo que eu fazia no mundo, agora eu vou fazer com excelência, com ordem, com decência e com capricho. E graças a Deus, onde a gente vem colocando a mão, cara, vem dando certo. É em cima de direção, hoje já não é mais a emoção, né? É na direção. Então quando a gente vai fazer um boné, é direcionado. Quando a gente vai fazer uma camiseta, quando a gente vai fazer um evento, quando a gente vai fazer uma evangelização, né? E aí voltando um pouquinho, aí no final da pandemia ali ainda era pandemia, quando todas as igrejas estavam fechando, aí nasceu a nossa igreja. E hoje chama Sou Reino. Como é que é o nome? Sou Reino. Sou Reino. Reino, né? Sou Reino. Aí nasceu a igreja. Aí lá estamos até hoje. Estamos em Valinhos, né? No centro de Valinhos. E, cara, trabalhando. Evangelizando, falando de Jesus, fazendo missões.
Hoje temos muito trabalho, muito, depois eu vou passar o site, você coloca aí. Beleza. Hoje temos muitos trabalhos, temos várias abas de missões, temos vários segmentos, né? Hoje temos trabalhos em casa de recuperação, no viaduto, em comunidade, em base missionária. Hoje tem Cristo Rua em Matão, tem Cristo Rua no Ceará, tem Cristo Rua em Potim, ali dentro de Aparecida do Norte. Hoje tem trabalho com criança, com orfanato. Hoje tem trabalho de treinamento. Então, assim, é uma aba muito grande, sabe? Dentro do evangelho. Uhum. E graças a Deus a gente consegue ter o controle para fazer as coisas tudo direitinho, fazer tudo, né? Beleza. Em breve vai chegar aí em Uberaba, Uberlândia também. Então é muita coisa que tem para fazer aí. E estamos fazendo, né? Não para. Agora, pastor Fabrício, tem hora que eu vou te chamar, eu falo Fabrício, porque tem um vizinho meu aqui que chama Fabrício. E seu nome é único, é igual o meu, né? Eu nunca vi ninguém com esse nome, Fabrício. Fabrício? Eu nunca vi. Tem um, no Facebook tem um. Aí, eu também achei um no Face aí. Eu tenho um. Achei um com o meu nome, meu é Jarley. Jarley. É que você sabe que eu sou mineiro, né? Mineiro é meio exibido, né? Então o mineiro bota esses nomes aí, né? E vocês nasceu aqui mesmo? Você nasceu aqui mesmo, né? No estado de São Paulo? Nasci em Itanhaém. Itanhaém? Então, pastor Fabrício, nós já falamos um pouco do seu trabalho, de quem é você nesses movimentos aí, que é para segurar a galera aqui com a gente, né? Agora, nós vamos mesmo para a história mais profunda, que eu queria saber agora, junto com esses internautas, que eu tenho certeza que eles querem saber primeiro sobre o Fabrício. Como que veio, Fabrício, criança? Você sempre foi um rapaz educado assim, bonzinho do jeito que você é aí? Ou já deu um trabalhinho pra mãe, alguma coisa? Muito. Como é que foi o Fabrício criança? Cara, eu fui... Vou falar o que eu lembro, né? Vou falar da parte que eu lembro, né? Eu sou de uma família muito humilde, que durante muito tempo comeu muito chuchu, cara. Chuchu? Hoje eu não como chuchu. De verdade, eu não como chuchu. Porque, cara, minha mãe inventava cada coisa com chuchu, cara. Vou falar pra você. Chuchu é meio aguado se não souber fazer, né? Cara, eu não sei que gosto que tem mais não, graças a Deus, cara. Mas ó, vou falar pra você, cara. Acho que até doce de chuchu ela fazia. Mas foi uma infância muito complicada, porque o meu pai, quando eu tava com 5 anos, tenho 2 irmãs, né? São mais velhas que eu. Mas quando eu tava com 5 anos, meu pai ele teve um ataque cardíaco. Então ele precisou tirar as veias das pernas para colocar no coração, né? Ponto safena que fala. Ah, eu sei. Então ele ficou durante quase 2 anos com as pernas pro alto, porque naquela época a medicina era diferente, né? Então não podia fazer nada. E minha mãe foi pra rua trabalhar, vender pão, né? Ela com as minhas irmãs, eu pequenininho. E o que acontece? Nós sobrevivemos de cesta básica, de doação de um centro espírita que tinha perto de casa, né? Então toda Dia das Crianças, Natal, Páscoa, era sempre o centro espírita que batia na porta de casa e entregava bola, ovo, né? Cesta básica. Então, e hoje eu sou uma pessoa que, tipo assim, eu não entrego uma cesta básica se não tiver bolacha. Só se for muito fora do meu alcance, se eu não tiver na situação. Mas eu compro bolacha, porque quando chegava as cestas em casa, eu corria na cesta, cara. Da bolacha, né? A alegria da criança. E muitas das vezes só tinha marmelada, cara. Nem goiabada era marmelada, né? Eu sempre queria, poxa, veio arroz, veio feijão, mas criança não quer saber do arroz e feijão, quer da bolacha, né? Então, assim, eu sempre sentia falta dessa bolacha. Eu cresci nessa visão, sendo cuidado por cestas básicas de centro espírita, de igrejas e tudo mais, de doações. Então, por isso que talvez o chamado nosso hoje é esse, né? Porque veio lá de... Você sentiu na pele, né? Senti na pele. Hoje eu sei o que é. Então, algumas pessoas até falam, não, dá pra esperar, cara. Quando... a gente entrega final de semana, quando pede. Não, cara. Pediu pra mim, é no dia, é na hora. Porque quando chega o estado de uma pessoa te pedir uma cesta básica, porque já acabou a vergonha. Então já faz um tempo que essa pessoa tá no limite, né? Então tem pessoas que treinam pra te pedir uma cesta básica. Entendeu? Então, assim, quando chega o formato de uma pessoa pedir, tem aquelas malandrinhas, né? Aquelas pessoas que fazem coisas erradas, mas a maioria delas estão necessitando de cesta básica. Todo mundo pede, eu já vou e já entrego na hora, porque eu sei que, né? E já cheguei em várias casas que, cara, tinha nada. A pessoa falou, se você não trouxesse, eu não ia almoçar, eu não ia jantar. Então, eu cresci nessa confusão de saúde do meu pai, né? Nós fomos uma família que mudamos muito de casa, sabe?
cara, cada ano morava numa casa e Era aluguel? era aluguel pra cá, aluguel pra lá, e mudança, e mudava de escola, e mudava de cidade, e mudava de voltar pra Valinhos. Então foi muito conturbada. E a minha infância também foi num centro espírita, né? Minha mãe, ela era empregada de um pai de santo, e a gente frequentava lá, porque centro espírita tinha comida. Então, tinha comida, tinha rolê, então vamos pra lá, né? Então eu cresci no meio disso daí. A minha adolescência, quando eu comecei na minha adolescência, aí meu pai faleceu. Meu pai faleceu, eu tinha acho que 11 anos, 10, 11 anos, meu pai faleceu. E eu já tava no futebol. Aí eu fui jogar bola. Qual Aí, era a sua posição? goleiro. Goleirão. Eu era um goleiro muito bom. Treinei no Rigesa, em Valinhos, na seleção de Valinhos. Treinei durante 6 meses na Ponte Preta. E eu fui pro futebol. Só que nesse momento que meu pai faleceu, nós morávamos num bairro lá em Valinhos, que chama Parque das Colinas. E aí minha mãe perdeu a aposentadoria do meu pai. De um dia pra noite. E aí a gente ficou, tipo, quase na rua mesmo. Nossa, que prova, hein? Não tinha o que fazer. Aí mudamos pra uma garagem, num bairro chamado Inferninho, em Valinhos. Eita, olha, eu Olha já só. morei no Inferninho já. Morou? Só que é lá em Janaúba, Minas Gerais. Aqui é ali em Eu Valinhos. falo que parece que a história dele bate com a minha, muita coisa. Chama Inferninho, Jardim Elisa. Valinhos, Pronto. você tinha mudado. Aí mudamos lá Aí eu mudei pra esse bairro chamado Inferninho. E lá fomos morar numa garagem. E não tinha privada, cara. Só tinha o cano. Só tinha um buraco. E ali, né, tinha que... Ali que é porque eu aprendi a ter mira boa. Que ali... E ficamos lá durante muito tempo, cara. E aí eu conheci... Aí já era na pré-adolescência. Foi onde eu comecei a conhecer mais a malandragem, né? Que eu já tava num bairro que era muito tumultuado por droga, por violência. E aí eu me apaixonei pro mundo da rua. Ah, Aí foi quando eu saí da escola. Aí eu me apaixonei, aí que você cara. parou mesmo na Aí quarta. eu parei com tudo. Queria ficar só com os malandros mais velhos. Queria ficar só ali com os caras. Aprendendo tudo que tinha de ruim. Mas eu nunca usei droga e eu nunca bebi. Eu não sei o gosto de um cigarro, não sei o gosto de uma cerveja, não sei o gosto de uma maconha. Não sei nada. Nunca coloquei na boca nada. É diferente do mundo do rap, né? Nada. É a maioria, né? Nada. Eu só ficava ali com os malandros pra entender a malandragem. Eu queria aprender. E aí eu fui conhecendo o mundo da rua, fui conhecendo as baladinhas que tinha na cidade, né? As discotecas, Avenida 2, Eclipse na época. E comecei a me envolver na noite. E ali eu fui, bem na adolescência mesmo, me apaixonei já por ser DJ. Ah, Quando eu vi as toca-discos, eu falei, cara, eu quero ser isso aí. Sabe? Aí eu ia pras baladas e não dançava. Nunca dancei, nem sei o que é dançar. Assim, sabe? Eu ficava vidrado no DJ lá olhando, até ele me chamava pra dentro, pra cabine. Vem aqui, toca um pouco. Aí comprei os equipamentos novos e tal. Aí fui trabalhar já pra ter meus equipamentos. Aí depois de uns 2, 3 anos, minha mãe conseguiu sair desse bairro. Nós fomos pra um outro bairro, onde alugamos uma casa, tudo certinho. E lá tinha uma cocheira de cavalo, que era pra fora da casa. Eu olhei e falei, cara, aqui vai ser meu mundo. Reformei, limpei toda a cocheira e montei um estúdio, um quarto de som, enfim. E lá eu ficava 24 horas, cara. 24 horas. E aí comecei a tocar. Virei DJ mesmo e comecei a tocar nas discotecas da cidade, nas casas noturnas, em aniversário. Cara, não tinha uma festa na cidade se eu não tava lá. Não chamasse Fabrício. Tinha que Que estar da pra hora. tocando, né? E eu lá com as minhas caixas, aquelas caixas de mercado, cheio de disco, com os equipamentos, tudo velho, cara. Era tudo equipamento usado. Mas, cara, fazia festa. ah. Fazia festa. E aí foi chegando até conhecer o rap. Aí. Pode em encostar bem, assim, Pode perto. encostar? O Em volume. 1997, eu conheci o rap mesmo. Aí eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Quem foi o primeiro rap que te pegou lá? Racionais. Racionais? Na verdade, eu fui pra São Paulo fazer um serviço, eu trabalhava numa sorveteria, fui entregar sorvete em São Paulo. Aí tem uma passarela, esqueci o nome, ali perto da 25, uma passarela grande, e tinha feiras na passarela. E tinha uns discos de vinil. Aí eu comprei um do GOG, um do Racionais, Raio X do Brasil, e comprei mais outro. Aí eu cheguei em casa feliz, que eu falei, cara, eu tenho meus discos já, porque não achava aqui no interior, né? Aí eu falei, cara, é isso aqui. Aí Racionais já foi. Aí demorou acho que 1 ano mais ou menos, lançou Sobrevivendo no Inferno, que veio já um disco com duplo. Aí eu fui pra São Paulo, consegui comprar. Cara, ali
Ali a gravadora já era deles, já, né? Aí eu andava pra O cidade. primeiro grupo de rap em ter uma gravadora, né? Eu andava o dia inteiro com o disco embaixo do braço. Pra mostrar que eu tinha, que eu era DJ. Foi muito bom. Legal. E aí entrei pro rap. Aí já não parei mais. Aí shows, grupos, estúdio, eventos. Aí até chegar 2015 e Jesus pegar na curva. Glória a Deus. Ô, glória, beleza pura. Eu tenho assistido algumas músicas de vocês aí. Tem umas músicas bem da hora, hein? Como é que a gente chama agora o rap agora? Eu perguntei pro outro, a gente chama o quê? De louvor, de rap? Como é que eu vou chamar? Tipo assim, tava escutando uns louvor seus aí. Ou eu vou falar, tá escutando um rap. Que gospel você não gosta muito da palavra gospel. Então, como é que nós usamos aí? O que acontece? Tem sempre esse mistério aí, né? O que é? É rap? É louvor? É gospel? É cristão? Você faz show? Você se apresenta? Você adora? O que é? Você faz culto? Faz culto. Mano, o rap, ele não se converteu. Quem converteu fui eu. Entendi. Entendeu? O rap, ele continua sendo rap. Entendeu? E eu continuo fazendo rap. Então eu não faço rap cristão, eu não faço rap evangélico, eu não faço rap gospel. Eu faço rap. Só que por eu ter me convertido, mudou as minhas ideias, mudou as minhas maneiras. Então as minhas músicas mudaram. Então, tipo assim, não é porque você tá na igreja que você tem que fazer o gospel. O sertanejo não se converteu. O samba não se converteu. O rap não se converteu. Quem converteu é você. Então é você que tem que fazer a diferença. É você que tem que... Qual que é o objetivo? Antigamente, como eu disse, o objetivo antigamente era fazer rap pro pessoal dançar, pro pessoal curtir, pro pessoal brigar, né? Quantas músicas o bate-cabeça era pra quebrar a canela. Então, isso aí tem intenção. Isso aí mudou? Não, continua. Tem gente que continua falando de sangue nas músicas, tem gente falando de arma. Gangster. Tem gente falando de mulher, de prostituição, de bebida, continua a mesma coisa o rap. Eu que falo de Jesus. Você e mais uma rapa, né? Tem uma galera que fala de Jesus. Então pronto, decidimos fazer isso daí. O legal do rap feito pelos crentes, é que o mundo circular ouve muito. Então, se for parar pra pensar, 70% dos ouvintes dos rap cristão tá no mundo, não tá na igreja. O preconceito do rap tá na igreja. O pastor Sela que foi o primeiro a entrar com a fé de Jó, né? A fé de Jó do pastor Sela deu um boom. Deu, né? Mas no rap mais marginalizado. Porque antes já tinha Pregador Lu, já tinha o Cubo, muito estourado. Já tinha o Tati, já tinha o DJ Alpiste, já tinha uma leva. Mas estava dentro das igrejas. Quando a fé de Jó estourou, foi pra presídio, foi pra rua. Espaço rap, né? Eu aceitei Jesus com o pastor Sela. Pastor Sela que... Numa pregação dele na igreja que eu aceitei Jesus. Então assim, o que acontece? De lá pra cá veio uma leva. Tem uma leva. Então hoje o rap cristão, ele é muito grande. Tem muitos grupos, muitos. E o povo, os ouvintes circular, ouve muito. Só que ainda tem um pouquinho, não tem tanto, mas ainda tem algumas igrejas que não aceitam, tem crente que não aceita, que fala que a gente vai pro inferno, né? E por aí vai, mas isso aí é normal, isso aí a gente vai ter, né? Esses dias a gente fomos numa igreja e o cara teve que subir lá no altar e explicar pra igreja o que a gente ia fazer lá. Nossa. Porque ainda tem, né? Tem os tradicionais, né? E, cara, a gente tá aí pra quebrar esse protocolo mesmo, entender que chegamos numa igreja esses dias numa cidade, aí chegamos bem quieto e tal, fizemos nossa parte, acho que umas 10, 15 pessoas aceitou Jesus no final da pregação. Aí chegou um cara pra mim e falou, pastor, me perdoa. Eu falei, por quê? Ele falou, cara, quando você chegou, eu falei, cara, esse cara não vai fazer nada, não vai acontecer nada, eu não dei nada pra você quando você chegou aqui. E ainda falar pra você, ainda falei pra Jesus, olha as roupas dele. A barbona. Olha a barba dele. A barbona. E, cara, olha o que você fez. Eusef Akiva. Inclusive o filho dele aceitou Jesus nesse dia. E, cara, mas isso aí mesmo. Eusef Akiva que falava isso. Na hora que eu chego pra pregar, os caras olham pra minha barba e acham que eu não vou pregar. Conheceu esse pastor aí, né? Conheço. Yosef Akiva, né? Yosef. Foi um grande homem de Deus também. Já vi várias ministrações dele lá na Plenitude de São Paulo, quando ele foi. E a ideia de montar o ministério e de abrir a igreja?
Eu acredito que, no meu caso, a primeira igreja que eu fui foi para ficar mesmo, foi na Assembleia de Deus. Sim. Então, quando eu cheguei na Assembleia de Deus, Mistério Belém, né? Como você estava falando de igreja tradicional. Eu cheguei na Assembleia de Deus, o que aconteceu lá? Ela é outro estilo, né? Outra modalidade. Não que eles pediram, mas eu não me senti muito legal com minhas vestes, com meu jeitão, né? O que eu fiz? Eu fui mudando minhas vestes, fui mudando as músicas de escutar. Então, aí, igual você falou, eu fui dando uma afastada do rap. E fui escutando os louvores, trazendo a arca e tal, esses louvores mais tradicional. E lá eu fui me afastando do rap daquela época que eu aceitei Jesus, 2007, no comecinho. Até chegou uma época que abriu minha mente, eu não escutei mais nada de rap. Esqueci de tudo, de quem que tinha, quem não tinha. Depois começou minha mente a abrir. Eu falei, rapaz, se eu gosto do som, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com... Porque eu penso assim que o estilo da música não é de Satanás. Porque todo estilo de música é de Deus. Quem vai mostrar que a música é do diabo ou não é a letra, né? Sim. É a letra, não é o estilo da música. Até eu aprender isso e cair a ficha, pra me voltar de novo a curtir o movimento, o som, aí depois comecei na igreja mesmo. Comecei a curtir na minha casa, os irmãos olham meio com rabo de olho, né? Mas graças a Deus, como você e muitos aí que é evangélico e canta rap, aí o pessoal tá começando a entender, né? Sobre o rap. E quais são as igrejas que mais chamam vocês, ministério? Assembleia de Deus Belém já chamam vocês esse tipo de igreja assim? Já ou bola de neve? Tudo. Todas as igrejas. Já fomos quadrangular, assembleia, tudo, cara. Até velório, né, de Carla? Velório. Mas o que acontece? A Bíblia fala que todo louvor é ao Senhor. Entendeu? Todo louvor. Então, não tem o ritmo. Não tem. Esses dias estava um debate na internet sobre o funk, cara. O funk do capeta e tudo mais, cara. Se você vai exaltar o Senhor, independente do ritmo, né? Porque hoje estamos em São Paulo. Então hoje, né? O rap, ele atinge uma massa, uma galera. No Rio de Janeiro, cara, é o funk. Você vê os caras subindo no morro, fazendo os baile funk lá, invadindo os bailes, invadindo os morros com funk gospel, cara. E as pessoas aceitando Jesus. Aí você vai pra Bahia, é os Olodum, os tambor, os caras lá fazendo louvor. Cada estado com sua cultura. Cara, né? Aí você vai lá pro Belém do Pará, cara. É outra cultura, é outros caras, é outros estilos, e cada um. Aí você fala, beleza, então vamos pra outro país. Chegou muito tempo, pastor, que eu escutava rap na igreja, mas mocosado, escondido em casa. Sim. E pra ninguém saber que eu tô escutando, porque às vezes passa um crente na rua, ele achava que você tá escutando música do mundo, né? Mas hoje é como eu falei, eu amadureci na igreja, né? Já tem quantos anos? Então? Quanto tempo tem? Hoje não, eu não devo nada pra ninguém não, devo é pra Jesus e Sim. Comecei a curtir meu som, comecei a ficar de boa e Deus tá me prosperando até hoje. E até hoje não saí da presença de Deus. Sim. E olha que o diabo já investiu, como eu falei pra você, já perdi coisa preciosa que se fosse pra voltar pro mundo, né? Eu já tinha voltado, mas quem me resgatou foi Jesus, então eu me apeguei com Jesus, né? Isso que é importante, né? A gente, é a mesma coisa. Eu falo que hoje é um pouquinho complicado, não é tão complicado, mas é um pouquinho complicado você pilotar uma igreja, você ser pastor de uma igreja, cantando rap, né? E vivendo no meio dessa sociedade... Julgadora, né? Julgadora, até mesmo... A palavra as vergonhas alheias que fizeram nos últimos tempos os cristãos passar através de política. Então, os cristãos, os crentes, na verdade, os evangélicos, eles perderam uma credibilidade. Então, hoje, cara, é complicado. Você fala com esse envolvimento na política demais, né? Entrar demais, né? E colocar a política no altar, onde era para falar de Jesus, falar de política. Então, isso aí deu uma manchada na imagem dos cristãos. Então, o que acontece? Aí vem o rap, aí vem um estilo novo, vem uma nova geração. O que acontece? Os terno e gravata, os que usam terno e gravata, Deus levantou para chegar num povo, entendeu? Aqueles que gostam do formato do terno e gravata, do tradicional, das igrejas tradicionais, ele é muito importante para uma massa. Correto? Hoje eu estava falando com um menino
E o cara, maloqueiro de rua, era crente, se desviou, hoje tá evangelizando ele, conversei com ele pela manhã e tal, chorou e tudo mais, falou que vai voltar pros caminhos de Jesus, já foi lá no Face e já postou uma foto de terno e gravata de quando ele ia pra igreja. Amém. Só que tem uma outra camada que não se envolve, que não consegue ver credibilidade, que não consegue ver Jesus, de repente, numa pessoa de terno e gravata. Não consegue, porque já passou, o pai já foi crente, a mãe já foi crente, já passaram por igreja, já viram um monte de coisa errada, entendeu? E de repente fala, cara, eu quero seguir Jesus, mas eu não quero vestir um terno e gravata, eu não quero ser esse tradicional, eu quero ser do meu jeito. Então tem pra todos os lados, tem pra todo mundo. Quem quer curtir, quem quer pôr uma igreja de terno e gravata vai, de vestido vai, mas quem quer ir de calça vai, quem quer ir de boné vai, quem quer ir de bermuda vai. E eu tinha um pouco dessa preocupação. Chegou uma época da minha vida ministerial que eu pensei, falei, cara, eu acho que eu tenho que trocar minhas vestes. Porque era tanta gente que vinha falar pra mim, você é pastor, você vai ser pastor, cara, você tem que colocar um terno e tal. E deu um bug na minha mente, falei, cara, será que é isso? Mas não, Deus falou não. Eu te chamei, te levantei pra esses vir, entendeu? Para esses vir se identificar com você. Então, graças a Deus, hoje a nossa igreja lá, ela é tão abençoada e tão mix, que lá eu tenho criança de 3, 4 anos, lá na nossa igreja, e eu tenho um casal de idoso de 80, 70 anos, entendeu? Então o que acontece? Eles não olham pra minha roupa. Não olham, entendeu? Então isso que é legal. E na minha igreja também não tem rap. Não, vocês não tocam rap lá, não? Acho que se tocou foi uma vez ou duas só. Não, na igreja não tem rap. Nossa igreja é de parede preta, parede cinza, nossa igreja é bonita, nossa igreja é moderna, mas nossa igreja é Bíblia. Hoje em dia, eu fui numa reunião de pastores, né? Eu fui na reunião de pastores e eu vi um pastor lá falando uma bobagem lá. Ele disse, hoje em dia tá todo mundo pintando a igreja de preto, que essa igreja de preto é do capeta, as igrejas tá ficando preta. Eu fiquei olhando pra ele assim, falei, rapaz, esses caras não tá entendendo que pra quem mexe com filmagem, o preto, ele é bom porque você pega o foco lá do altar, né? Tá tudo preto aqui, é pra focar o altar, né? Pra dar destaque só pra aquele altar ali, não é? O preto é pra isso aí, não é? Cara, o pessoal ainda não entendeu ainda o que é. Mas não é. Tem que falar pra ele, cara, de quando você teve seu primeiro celular até hoje, quantos celular você trocou? Quando você teve seu primeiro carro até hoje, quantos carros você trocou? Às vezes trocou até de mulher. Várias vezes. E até hoje. E a parede da igreja não pode trocar? Então, cara, né? Não tem nada a ver. É uma coisa... É isso que não deixou eu ficar. Você perguntou como nasceu o ministério, né? Isso que não deixou eu ficar em algumas igrejas. Eu passei por poucas igrejas. Passei bem poucas, sabe assim? Mas aqui eu passei, não me agradava certas situações. Aí eu falei, cara, eu vou ter que... Começar o ministério. Foi isso que aconteceu comigo também. Porque, cara, o que acontece? Eu fui um cara... Eu tô no rap, que eu disse, desde 1997. Se eu fui gravar em 2, 3 estúdios na minha vida, eu não me recordo se passou de 3 estúdios. Eu nunca gravei no estúdio de ninguém. Porque eu nunca tive confiança. Eu precisei fazer o meu. Eu aprendi a produzir, a gravar, a mexer com o computador na raça, para me ter as minhas coisas. E fui lá e contei. Quando veio a era da barbearia, eu já era barbeiro de rua, já cortava na calçada, eu já fazia desenho no cabelo da molecada. Fui lá e abri minha barbearia. Então tudo que passou pela minha vida, eu tive que criar o meu estilo, do meu jeito, do meu pensamento, né? E quando veio o lance ministerial foi a mesma coisa, cara. Passei por algumas igrejas, mas eu entendi que não era aquilo, eu queria manifestar. Então eu fazia demais nas igrejas e eles me boicotavam. Não, é desse jeito que é pra ser feito. Então eu achava que ou eu tava acelerado demais, ou eu tava fora da visão. Até que Deus falou, não, é o seu ministério. Aí eu abri com a nossa visão, né? Erramos muitos, né? Hoje tá indo para o 3º ano, erramos algumas coisas. Já é o 3º ano do Ministério Aberto? 3º ano já. E assim, mas graças a Deus tá de pé, tamo lá, a galera tá lá, entendeu? Então isso que importa, então não é tão errado assim, né? E estamos do nosso jeito lá, somos uma igreja missionária, né? Nossa ideia é fazer missão mesmo. Servir o próximo, servimos o próximo com excelência e pronto, acabou. Essa é a nossa visão.
Então não é uma igreja que não tem rap, mas tem rappers lá dentro. Tem crianças que estão cantando rap, que, né, tá tendo como influência, tá tendo como experiência, quer ser igual, isso aí é legal, entendeu? Tem pais de famílias lá dentro que canta rap, mas dentro da igreja não tem rap, bem difícil, sabe? Beleza. Se eu fosse você, eu fazia um projeto rap lá, viu? Desses de menor aí. Ele já aprendeu o movimento a ter... Eles aprendem, é que eu saio bastante pra fora, né? A gente faz muita agenda pra fora. Aí você tem que levantar o cara, né? Aí eu levo junto pra entender e tal. É porque a nossa igreja, como eu disse, nossa igreja é uma igreja missionária. Então nossa igreja é uma igreja que necessita muito de ensino. Sabe? É uma igreja que o tempo todo estamos aprendendo, porque nós não estamos sendo projetados para ficar na igreja. Estamos projetados para ir para fora, entendeu? Então, assim, temos promessas de ir para outros países, de ir para a África, de ir para outros continentes. Temos as nossas missões urbanas, rua, Cracolândia, presídio, agora vai entrar as FEBEMs da região para nós. Então, o que acontece? O nosso culto de domingo não é um culto ontem mesmo. Ontem foi um culto leve, foi um culto gostoso, foi um culto de boa. Mas geralmente não é. Geralmente são cultos mesmo, que é em cima de ensino mesmo, em cima de palavra, em cima de soldado. E aí, você é soldado. Você absorve aqui que a guerra é lá fora. Entendeu? Então, assim, aí não dá tempo muito pro entretenimento, né? Então, às vezes vamos lá, faz um congresso de jovem e tal. Eu já fiz 2 vezes o Rap Reino. Eu fiz um congresso muito grande de rap. Fora da igreja? Dentro da igreja. Dentro da igreja. Não, veio... Chamou os camaradas. Veio carro, encontro de carro, veio o Mano Reco, veio o Tati, veio vários pregadores, dança. Então eu faço. Mas foi no formato de congresso, sabe? Algo que naquele dia a gente se prepara pra isso. Mas se você for domingo lá, você não vai ver eu cantando rap, você não vai ver nada, entendeu? Eu queria ir lá ver você cantando rap. Não, tem que ir em outro lugar. É brincadeira. Rapaz, tem um negócio seu aqui que eu queria que você falasse, sabe de quê? Porque naquela época, antes de nós sermos crentes, que você não era, nem eu era, né? E quem diria que hoje nós ia se encontrar aqui sendo pastor, né? Sim. Deus é fiel. Deus é fiel mesmo. Mas eu ouvi um rap seu, foi lá no gueto. Aquele mundo louco, mundo louco, essa fumaça no mundão, mundo louco. E eu gostava daquele batidão, daquele rap, e essa frase nunca saiu da minha cabeça, meu. Mundo louco. E vocês não gravaram ele, parece? Eu nunca vi na internet, nunca vi no YouTube, eu não achei essa música aí. Eu vi tocar no Espaço Rap, eu vi tocar 2 rap lá, né? Como é que chama o nome do rap, mano? Somente os covardes merecem perder e Reviravolta. E não tocou o Mundo Louco, cara. Eu falei, essa música ia estourar, o Mundo Louco. O Mundo Louco, ele foi... Era um batidão, não era? O Mundo Louco, ele foi a primeira música do nosso grupo chamado 9mm. Foi a primeira música, né? E naquela época nós não tínhamos CD, nós não tocava na rádio, mas a gente fazia muito show por causa dessa música. Todo mundo queria ouvir essa música. Essa música era da hora. E o time que a gente tinha naquela época era muito bom de palco. Então, cara, a gente fazia shows de 1 hora, sem ter música famosa, né? E sem tocar na rádio. Então a gente era contratado direto, Piracicaba, Campinas, Sumaré, Montemor, aquela região, a gente rodava muito. São Paulo. Esses dias eu encontrei um cara também que ele falou, cara, eu cantei com você lá no Brás, cara, no ano de tal, lançamento do grupo tal. Eu falei, não acredito, cara. Ele falou, eu tava lá. E... Você falou de uns grupos que você conseguiu trazer aqui em Noveira, mas você não lembrou de um, que foi o dia que eu fui também. Realidade Cruel, Realidade Cruel. Então, Realidade Cruel eu produzi ele, né? Várias músicas famosas. Naquele dia nós cantou também do Realidade Cruel. Realidade Cruel eu trouxe aqui. Foi lá na área de lazer. Na área de lazer. Na área de lazer. Como é que você faz pra contatar essa galera do rap aí pra você trazer até o seu evento? Como é que funciona isso daí? Na época era amizade, a gente fazia show junto, né? Todos os caras que eu trouxe foram amigos meus até hoje. Realidade Cruel, o Império, né, o Manaché, o Expressão Ativa. A gente tinha uma amizade, por quê? Porque nós era um grupo que não era famoso, não tinha CD, mas estava no meio dos caras. No meio dos caras. Então tinha amizade. Então rolava então o cachê já era mais em conta, né? Os caras vinham meio que por amizade. Então, graças a Deus, a gente criou esse laço. E anos depois eu produzi a maioria desses grupos aí. Cheguei a produzir, tem música com axé. Porque acontece, o 9mm, em 2006, nós gravamos o CD.
do 9mm. Eu vi essa aí eu vi o clipe, né? Essa do Axé que vocês fez agora. Do Axé. Né? Aí o que acontece? E o Mundo Louco veio nesse disco. Então, se você procurar nas plataformas digitais, tem. Ah, tá tem lá. Um CD inteiro. No YouTube não tá não, né? No YouTube tem. Eu procurei no YouTube pra mim ver 9mm, eu acho que deve estar 9mm. Porque, na verdade, dá o disco inteiro. E o nome da música? Eu escrevi Mundo Louco. Então, mas eu acho que tá o nome... Se eu não me engano, soltaram o disco inteiro. Então, você ouve 1 hora... Não foi vocês, não? Não. Na época, nós nem pensava. Você é sentado num carro, né? Um sentado no carro. Eu nem sei se eu tenho dinheiro pra receber aí, cara. Eu acho que eu tenho dinheiro pra receber, viu? Uns caras me roubou aí, viu? Tem bastante... Mundo Louco. Ah, lá. Tem no YouTube. 9mm. Deixa eu falar pra galera. Ó, galera, pesquisa aí essa música aí do 9mm. 9mm, Mundo Louco. Pesquisa no YouTube aí que você vai ver que o som é de responsa mesmo. Vou mandar um abraço também. Meu filho gosta muito de rap, mora lá no Capão. E é cabeleireiro, ó. Olha só. Cabeleireiro, gosta muito de rap. Né? Ó, ele é barbeiro. Barbeiro, né? Que agora não é mais cabeleireiro. Não, cabeleireiro tá tirando ele. Mas sabe que eu sou velho, né? A gente velho não entende muito da nova. Barbeiro. Nossa, você falar pro barbeiro que ele é cabeleireiro, fica brabo. É barbeiro que fala, barbeiro, né? Que agora é uma nova onda, né? Naquela época nós falávamos cabeleireiro, né? Eu vou lá no cabeleireiro, no salão, né? Cortar o cabelo. Salão, né? Hoje em dia o salão ficou mais pras mulheres. O homem agora é barbeiro. Barbeiro, né? E tá estourando isso daí. Então, meu filho... Uma vez, quando eu montei meu primeiro salão na capela, ali, era cabeleireiro, gueto. Gueto cabeleireiro, né? Gueto cabeleireiro. Aí foi o Fonda que fez o grafite e ele tirou um I. O Fonda ainda não era tão estudado. Aí ele tirou um I. Aí ficou cabeleireiro. Não tinha um I. E na frente tinha uns outros salões também, né? Aí os caras veio perguntar, tá errado lá, muda lá, tá faltando um I. Eu falei, não, é que nós não é cabeleireiro. Mas é cabeleireiro. Cabeleireiro. E ficou lá uns 2 anos lá, jeito mesmo. Escrito errado o português lá na porta. Ah, beleza pura. E pra você chegar nessa posição de pastor, teve alguém que te apoiou aí, um pastor? Você fez alguma teologia ou foi Deus que foi te dando todo o movimento? Axologia. Como é que é? O axologia. Cara... Eu acredito que o pastor, ele já é separado no ventre, né, cara? Você já é separado, pastor, né? Jesus fala, esse aí é Rambo, tá? Você vai aguentar as pauladas. Mas eu fiquei durante um tempo, bastante tempo fazendo missões nas ruas, evangelizando, e muitos já chamavam de pastor, muitos já, né, profetizavam, né? Você é pastor, você é pastor, você é pastor, você é pastor, você é pastor. E quando abrimos a nossa igreja, quando abriu a Sorreno, que ela nasceu, nós não éramos pastor ainda. Nós éramos evangelistas. Tanto eu quanto a Ed Carla. A gente era evangelista, missionários, mas não era pastor. E abrimos a igreja numa necessidade, porque tinha um povo com a gente já, acompanhando. E tinha um povo fazendo missão. E missão não vai pro céu. Você não vai pro céu fazendo missão. Entendeu? Você precisa congregar, você precisa fazer parte do corpo, você precisa cultuar. Aí... tinha aquele povo comigo ali, eu falei, cara, vamos abrir a igreja, vamos alugar um salão e vamos ver o que a gente faz. E nasceu a igreja e começamos a fazer os cultos, a galera começou a vir. Aí até chegar a necessidade, mas Deus sabia de tudo. Aí Deus enviou um pastor lá, conheci um pastor de uma outra situação, né, coisa de material de evangelizar, conheci o pastor Paulo. E ele foi a alguns cultos lá na igreja, e chegou um dia, ele pegou e falou, cara, eu vou descer o óleo em vocês, só que vai ser por aclamatura. Eu vou perguntar, aclamatura, né, que fala? Aclamação. Eu vou perguntar se a igreja quer que vocês sejam pastor, entendeu? Porque eu já vejo que vocês são pastor. Esse povo tá aí, então... Aí a igreja inteira concordou, aí, ali em diante, desceu o óleo e... vamos pra cima. Aí começou. E muitas coisas foram destravadas a partir disso, sabe? Foi muito legal. E aí, o que acontece? Só que nós não tínhamos, assim, uma base, nós não tínhamos uma sede, nós não tínhamos um pastor. É o pastor Pablício e a sua esposa é a pastora? E pastora de Carla. Missionária na época? Não, na época era missionário. Na época era evangelista e missionária, e agora é pastor e pastora. Beleza.
né? Então o sistema da igreja sua é de pastor, né? De pastor. Pastoreado. Porque tem igreja que é bispo, tem outra que é apóstolo, Não. tem igreja apostólica, as suas Não. é Nossa, pastoreado, chega pastor. a ter o pastor presidente, já era. Chegou o pastor, já era. Não vai ser ungido Não Miguel vai. Arcanjo, não. Não vai ter. Não vai ter semideus na igreja, não. Aí é só no até o pastor. Pastor. Ali os 5 ministérios é voluntários, servos, missionários, evangelista e pastor. Acaba aí. Esse São aí 5. é o esquema da igreja de vocês. Esquema da igreja. O voluntário que chega para voluntariar e os servos, ele não é ungido, ele é reconhecido. Tipo um cooperador, né? Isso, ele é um reconhecido. O missionário, ele já é ungido. Porque o missionário, ele vem Essa na visão função... foi Deus que te deu? Foi ou Deus você que me deu. conheceu em algum lugar? Não, isso aqui foi tudo... Isso, Deus te deu. eu ali entendendo. Aí veio o missionário. Por que o missionário? Porque ele está no meio missionário. Porque somos uma igreja missionária. E porque o missionário, ele viria no lugar do diácono. Só que não tem diaconisa na Bíblia, entendeu? Então, preferimos... Nossa igreja, ela é composta, vamos falar a verdade, 70% de mulher. Então eu falei, então vamos vir para o missionário. Após o missionário, vem o evangelista. Você vê 70% mulher e 70% do seu ministério é ela. É a esposa. É. Né? É tudo. Então, 90, do né? ministério é a esposa. Aí vem o evangelista e depois o pastor. Só que tem missionário que de repente não vai ser pastor. Tem missionário que o chamado dele é somente missionário. Não. Se ele for um pastor, ele vai ser um péssimo pastor. Então a gente tem essa visão também, né? De entender. E tem pastor que está ali como missionário, mas já é pastor. Então você sabe que tem um momento certo de você... Tem um dom de discernir aqui. né? Você tem que discernir, porque acontece, nas nossas costas foi jogado um fardo bem pesado, assim, no formato do que, quando levantaram nós evangelista, não tinha preparo nenhum. Pastor loucão foi lá, falou, você vai evangelista e já era. E vai... Toma conta do jovem. E não, Mas cara, isso. nós tava na Cracolândia, entendeu? Nós tava... Aí o que acontece? Aí o diabo começa a bater em você como evangelista. É. Entendeu? Vai subir no... Aí começou a chamar você, aí como chamou você de pastor. Que eu tô mandando outro pro Fabrício lá. Tem gente hoje que gosta de ser chamado de pastor, quer ser pastor. Tá bom. Sem ser ungido ainda. Mas o bichão vai te bater como pastor. Aí você não vai aguentar. Aí que tá, entendeu? Carga espiritual. A carga espiritual, ela sobe, você não é mais menino. Você já é homem agora. Então, peraí, então você vai apanhar como um homem. Mas aí passamos. Então hoje a gente tem muita sabedoria e discernimento nessa parte de derramar um óleo na cabeça de alguém falando que é pastor. Entendeu? Peraí, cara. É vida. É uma vida, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado. Então hoje, graças a Deus, nós temos lá na igreja voluntários, temos servos, temos missionários. Hoje temos, acho que 6 casais de missionários, 3 casais de missionário. Temos mais uma missionária, a Cida acho que temos 7, né? 7 missionários, né? 7 missionários hoje lá. Um corpo grande essa igreja. Tem 8. Dani, Sérgio, Deise, João, Bruna Grazi e a Cida. Temos 8 missionários hoje lá na igreja. É uma correto? igreja missionária mesmo. É uma igreja missionária. Aí temos alguns servos, evangelistas não temos evangelistas. E pastor, eu, a pastora de Carla, a mãe dela, a pastora Josi e o pastor Rogério. Então são 4 pastores lá, né? E um casal já se preparando para o pastoreado. Mas a gente tem bem pé no chão mesmo, certinho, na hora que no momento certo vai acontecer, né? Para que a gente possa preparar essa galera para entender a guerra no mundo espiritual, né? Porque às vezes a pessoa ela quer ter um corpo muito grande, quer ter vários líderes dentro da igreja. Você vai cuidar do jovem, você vai cuidar do kids, você vai cuidar, não sei o que lá, você vai ser líder de célula, você vai ser isso, vai ser aquilo. Só que a igreja é cheia. Mas e lá fora? E o mundo lá fora? Como que tá? Quem que tá buscando vidas lá fora, entendeu? Como você tá cuidando da vida lá fora? Porque hoje você manter uma igreja aberta, pagar aluguel, e ela não for referência na sociedade, ela não servir o próximo lá fora, não tem, porque você tem uma igreja aberta. Você pode se reunir na sua sala, na sua garagem. Pagar aluguel ali até... Você enriquece o reino imobiliário e esquece do reino de Deus. Então, hoje, todas as quintas-feiras, só para você ter uma noção, já indo para 2 anos já, todas as quintas-feiras, nós vamos para Campinas, numa base missionária chamada Fornext,
E lá a gente servimos os irmãos em situação de rua. Então, as pessoas que estão na rua vai para dentro dessa base. Lá eles têm corte de cabelo, doação de roupa, acesso à internet, café da tarde, janta e o culto. Entendeu? Sentado na mesa. Nós servimos eles. Sentado na mesa. Dignidade. Entendeu? Então o que acontece? Isso aí só acontece às quintas-feiras. Servimos ali 80 pessoas, 60, 70 pessoas. Só acontece isso quinta-feira porque a nossa igreja existe. Entendeu? Porque a nossa... Ah, mas a sua igreja que banca? Não. Não é só a nossa igreja que banca, não. Tem mantedores também. Só que a nossa igreja existe. E no mundo espiritual, a gente tem a autoridade para estar fazendo aquilo na quinta-feira. Porque você reúne 80 moradores de rua dentro de um espaço. Como que é o mundo espiritual disso? Qual que é a guerra espiritual desse formato? Com o que está lidando? Pessoas aceitando Jesus, pessoas voltando para Jesus, travesti, ali, homossexual, como fala, usuário de droga, cachaceiro, tudo ali junto. Assassino, pedófilo, estrupador, que você não sabe quem é. Você não sabe para quem você dá na mão. Se reúne tudo num ambiente só para louvar e adorar o Senhor. Como que é a guerra espiritual? Como que é essa carga espiritual? Da onde que vem comida para todo esse povo aí? Entendeu? Então isso só é possível porque temos uma igreja que está orando para isso acontecer. Vocês na sua igreja lá, você tem um grupo de intercessor que fica por trás aí, porque quando você leva alimento, você mexe com Cracolândia, porque na minha época nós tínhamos uma igreja aqui, Deus me usou eu mesmo para fundar também essa igreja, chamava Igreja Missionária Gedeões Pentecostal. E era missionária. Sim. Nós fazíamos muita missão. Você conhece o pastor Sidney, né? Sim. O sobrevivente do Carandiru. Então eu tinha um vínculo com a clínica dele. Então tudo que eu arrecadava de alimento, tudo, eu montei uma igreja lá dentro da clínica. Sim. E nosso trabalho era isso. Só que eu percebi que quando você mexe com esse tipo de movimento espiritual, que você sabe que a carga opressora maligna na vida de um dependente químico é muito alto. Sim. Ele chegar a ter o crack, nem o crime que é crack. Sim. Você vê todas as letras de rap e tira o crack. Boca de lata, tudo isso aí, vai tirando o crack fora. Então, se nem o rap, nem música nenhuma que é crack. Para um homem e para o crack, tem que ter uma pressão maligna muito grande. Sim. Então, quando você vai lá mexer, você está mexendo no ninho de marimbonde. Vai atacar casamento, vai atacar família, vai atacar tudo. Dinheiro, e eu tenho certeza filho. que tem que ter uma coisa que eu vacilei muito naquela época. Uma cobertura espiritual na igreja. Vocês têm uma cobertura, criar uma cobertura espiritual lá. Eu falo cobertura espiritual você levantar, você percebe, né? Deus vai te dar a visão. Vou levantar fulano, ciclano para ser intercessores. Você vai trabalhar na minha retaguarda. Sim, então na verdade é o seguinte, no nosso formato é o seguinte, nós temos um relógio de oração, correto? E todos os missionários, junto com os pastores, já são da intercessão, entendeu? Porque intercessores, todos nós somos, a igreja inteira é intercessão. Porque o que é intercessão? É você orar e você fazer a ligação entre a terra e o céu, naquele momento do culto, no momento da ação, né? Então todos nós somos intercessores. Então a gente já entende dessa maneira. Então todos nós temos que orar. Então isso aí já... Porque o que acontece? Se eu criar um grupo de intercessor, o restante amolece. Por quê? Já tem gente orando por mim. Já tem gente orando por mim. Então eu não vou. Então assim, e mesmo entre missionários e pastores ainda tem dificuldade. Tem os preguiçosinhos ainda, a gente sabe. Tem o relógio de oração, a gente está em 3 horas. Então o grupo de intercessor é todo mundo no relógio. Todo mundo ali. Então a gente temos um relógio de oração, que meia-noite, 3 da manhã, 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 6 da tarde, 9 da noite, meia-noite, tá orando, tá aqui. Não pode vacilar nisso aí. Tá aqui. Então a gente coloca ali os pedidos de orações e as ações. Hoje eu coloquei o galerão. Galera, vamos bater pesado no galerão, consagração. Cada um faz o jejum que você acha que deve fazer, se consagrar da maneira que você deve se consagrar. Vem guerra por aí. E eles sabem, porque eles já viram que a batata assa mesmo. Então a gente tem esse grupo de intercessão, que chama intercessão, mas já é feito pelos missionários e pelos pastores. Cobertura espiritual, eu não acredito na cobertura espiritual de outros
pastores. Sim. Nossa cobertura espiritual é Jesus. Entendi. Né? Acreditamos dessa maneira. Responda fulano. Não, a gente não acredita nisso. Porque quem é a cobertura da cobertura? Você tira a cobertura espiritual daqui. Cobertura é a palavra, né? Cobertura pra mim é chocolate, caramelo, isso aí eu amo. Agora, cobertura espiritual a gente não acredita. Mas temos intercessores fora da igreja. Temos muitos pastores que oram por nós. As irmãs de coque. Cara, temos muito. Então, quando a gente vai pra guerra, cara, que a gente aciona os intercessores, é nego de tudo quanto é lado que ora pelo nosso ministério. Porque o nosso ministério, ele é um ministério de parceria com vários outros ministérios, né? As ações de rua, as casas de recuperação. Então, acreditamos que o reino de Deus é reino de amigos. Então, a gente não prega placa. Eu só tenho lá Sou Reino, por quê? Porque é um ajuntamento nosso, é uma comunidade nossa, dos nossos missionários, onde eles têm que aprender. Mas assim, eu não defendo a placa Sou Reino. A placa não converte ninguém, entendeu? Eu defendo a missão, e essa missão depende de pessoas. Então eu vou para tal lugar, é um irmão que ajuda aqui, um irmão que ajuda ali. Hoje temos o Cristo Rua lá em Potim. O pastor de Potim, ele tem uma casa de recuperação. Então essa casa de recuperação ela é nossa, entendeu? Então, precisa de alguém? Já vai, manda pra lá. Preciso de alguém em outro lugar? Já vai, outro lugar. Então assim, é reino de amigos, é muitas pessoas envolvidas, muitas pessoas orando. Quando a gente precisa de oração, sabe? Precisa bater pesado, chama fulano, chama ciclano. Muitos pastores vêm para ministrar na nossa igreja, sabe? A gente tem um grupo de pastores que sempre está ali nos ajudando, sempre está ali fortalecendo os nossos cultos. Vem do Paraná, vem de São Paulo, vem, sabe? Quando precisa tá aí a pastora Rita, o pastor Tati, o pastor Rodrigo, a pastora Bia de Vinhedo, aí vem o pastor Rafael do Paraná, e vai vindo. Pastores de Cajamar, pastores de São Paulo, sempre que a gente precisa, a gente tem essa... Então não é um lugar fechado, sabe? A minha placa, só eu que prego, só... É claro, a gente tem... Hoje, né? Porque eu já passei por alguns erros como esse. Mas hoje a gente tem uma noção de quem que a gente coloca no altar. De quem vai alimentar. Qual é o alimento que vai sair para as nossas ovelhas. Então hoje... Senão você... Um empurra para lá, depois o outro empurra para cá. E o pessoal fica sem direção, né? Então hoje nós... Esses bonés aqui estão quanto mesmo? Esses bonés é 70. 70? 70. Pega esse aqui então. Esse aí é bonito, né? Esse aí, ó. Esse aí é o top. Esse aqui então, já vou usar já. Pode colocar já. Esse aí já... Já vou passar pro caixa ali o dinheiro também. Já, Eu sou que nem Jesus, eu ando com os tesoureiros junto aí, ó. Pessoal, né? Jesus anda com tesoureiro. Só não pode se enforcar, Só não pode se enforcar depois. Beleza. Deixa eu ver. Agora voltei semana. Aí, ó. Assim, pronto. Bonito na fita. Agora é só ir pra rua com nós. E pra galera adquirir seus bonés, como é que faz aí? Esse aqui tá escrito o quê? Cria do Jota. Isso aqui é uma música nossa. Cria do Jota, filho de Jesus. Olha, rapaz, entendeu? Atividade do homem. Cria do Jota, é uma música nossa. Aqui tem... Do lado aqui é o tribo da Galileia. Né, o tribo da Galileia. Como que vira aqui? Aqui, né? Não? Na verdade é aqui, né? Eu tô vendo lá. Ó, aqui é a tribo da Galileia, que é a nossa logo, e aqui é a Manus Caps, que é o nosso parceiro que fabrica os bonés. Olha, é uma empresa lá do Paraná. O Morama, Paraná. E esse daí, a gente tem vários modelos. Aí tem o amarelo. Da hora também. Tem o vermelho do tribo. Entra no site, tem um site chamado www.projetocristorua.com.br. Vou colocar aqui pra você. Como é que é o site? www.projetocristorua.com.br. Aí lá tem a lojinha e você pode adquirir os bonés. Esses bonés são missionários, né? Os bonés é que alimentam aí e sustentam o nosso ministério. Esse Cristo Rua aí? É os bonés. O que sustenta a igreja é o dízimo. Lá é o movimento. Lá tem dízimo, oferta, sim. Então o que sustenta a igreja é o dízimo e oferta. Dízimos e ofertas. E o trabalho missionário, a gente é através de doações e dos bonés. Bonés, algumas camisetas que faz. Todo lugar que a gente vai, a gente vende é o que? A gasolina, a alimentação e o complemento das cestas básicas. O que é complemento de cesta básica? Muitas das vezes ganhamos algumas doações, mas falta o açúcar, falta a bolacha, falta o óleo, falta o café, falta alguma coisa. Então é esses bonés, a venda desses bonés que a gente consegue ir pro mercado e fazer os complementos aí.
E quem quiser ajudar o ministério assim financeiramente e tal, tiver alguém, um empresário, né, alguém aí que confia no seu projeto, que eu de mim eu confio em você, que você é um cara dedicado mesmo, eu já percebi desde aquela época, desde quando você era do mundo, você era dedicado. Eram as coisas lá, né, mas você nunca foi, né, nego de dar mau exemplo, eu já percebi isso também, você ia pros rap lá, tocava seu rap, nunca ouvi falar, o Fabrício se envolveu ali numa briga com fulano, com ciclano, nunca ouvi falar, então... Era gordão, você sendo cristão, né? Então, se alguém se identificou com o seu trabalho, um empresário, queria te ajudar, você tem alguma conta que pode... Então, tá tudo no site. Tá tudo no site? Hoje o nosso ministério ele vive de como eu disse, de doações. O projeto na rua é doações. Hoje alimentamos qualquer coisa depois os irmãos. Isso alimentamos os irmãos na quinta-feira. Temos as cestas básicas, temos as viagens para os lugares, temos as casas de recuperação. Temos agora entra a campanha forte de frio, né? Cobertores, muito cobertor muito cobertor mesmo, muita sopa, muito macarrão. Então, tudo depende do dinheiro. Então, assim, e não precisa ser só empresário para investir. Você pode ajudar com R$10, pode ajudar com R$5, com R$1, com R$100, que tocar no seu coração. Então, o legal é você entrar no site, porque no site vai ter tudo, todos os nossos trabalhos. Aí a pessoa olha, entende, e dali em diante, se quiser doar, já tem o link lá do Pix, pode fazer o Pix à vontade. Você que quiser nos doar uma Kombi, estamos precisando muito de uma Kombi. Se quiser doar uma Kombi, manda pra cá. A Kombi é muita ajuda pra quem mexe com isso, hein? Meu Deus do céu. Eu tenho uma Blazer, só que ela fundiu o motor 2 vezes, né? Nossa Blazer, na verdade, é uma Blazer no formato de um ônibus, né? Porque, cara, ali carregava tudo e todos. E pra você ter noção que o motor da Blazer, ele não fundiu, ele explodiu. Meu Deus do céu. Ele explodiu. Tem um rombo no motor da Blazer e parece que não vai ser mais compensável. Não vamos conseguir colocar ela para rodar mais. Vai ter que vender como carcaça. E eu acho que sim, ela tá fazendo muita falta para nós. Com um carro pequeno você não consegue, né? A gente tá falando de 100 marmitas cada saída pra rua, 200 marmitas. Isso aí você não consegue colocar ali no carro. Pastor Fabrício, eu percebi também que não tem nenhuma entidade, prefeito, deputado, governador, ninguém que está por trás disso. Isso é coisa da igreja mesmo? Não tem uma ajuda por trás ali? Então, a Bíblia fala que os órfãos, as viúvas, as crianças, é culpa é responsabilidade do pastor, não do prefeito. É os pastores que tem que... O prefeito não, vamos falar os políticos, né? Os políticos, quando envolve para dentro de ações, é com interesse. É tudo. Sempre vai ter um interesse da parte de um político. Raramente tem, mas raramente você vai encontrar um político que tem um amor pela causa, né? Tem, com certeza tem. Tem, em tudo quanto é lugar tem alguém do bem. Mas eu falo, então a política, ela nos ajuda de outras maneiras, de outras situações, que nem o galerão. Vamos ter domingo o galerão na Praça da Capela. A prefeitura que nos... cedeu a estrutura. Então já está apoiando. A prefeitura. Aí, no momento que a gente for lá, 3, 4, 5, 10 almas aceitam Jesus, eles também têm a parte deles. Entendeu? Porque foi possível através deles. Então essas ajudas vêm no formato de estrutura. O que não vem o que é difícil você trazer de governantes é a necessidade. É o alimento, é a parte financeira para você manter o projeto, para você... Porque aí você está trabalhando também com Cracolândia. O que Cracolândia tem a ver com Valinhos, né? Então, mas isso aí tem sempre. Tem que ser mesmo, reino mesmo, né? Tem sempre isso aí. Então, a gente tem muitas críticas, né? A gente tem crítica por causa de foto, né, cara? Que tá se mostrando lá, que ajuda, não precisa tirar foto quando você ajuda, tal. Tem umas coisas de quem não faz. Aí você dá pra ver. Então, o que Jesus fez não precisava escrever aqui, então, na Bíblia. Não. Né? Se escreveu... Jesus, ele repartiu o pão na frente de 5.000 pessoas. Não tinha Facebook. Se tivesse celular naquela época, todo mundo tava fazendo live. Tá. E todo mundo tava compartilhando. Então Jesus, ele multiplicou na frente das pessoas. Então, assim... E a própria Bíblia diz que, em Mateus, que é pra ver as obras que vêm do Senhor, para mostrar o que vem do Senhor. Então, cara, pai de família, mas hoje eu moro, minha esposa e minha mãe, e 2 cachorros, né? Meus filhos já estão tudo casados. O que acontece? Para nós passar um mês, tem mês que é dificultoso, cara, difícil. Tem mês que você passa o mês inteiro, não é todo dia que você come uma mistura,
contas atrasam, tudo mais. Então é difícil uma família. Agora você imagina você, no nosso caso, todo mês são 34 famílias que nós ajudamos, cadastradas no Cristo Rua. São 80 boca por quinta-feira, vezes 4 quinta no mês. Fora as casas de recuperação, fora as cestas básicas e extra, fora os cobertores. Da onde que vem isso aí, cara? Isso aí vem somente de ajuda. Então, nós precisamos mostrar para as pessoas, uma, prestação de conta. Segundo, que a pessoa olhe, sensibilize e fala, cara, eu preciso ajudar. Isso aconteceu muito. Várias pessoas que através de uma foto falaram, irmão, eu quero ajudar aí e tal. Então, assim, é uma luta diária. E geralmente as pessoas que criticam é aquela que não faz nada. Nunca fez nada. Tem pessoas que vivem postando. Esse dia eu até coloquei lá. Seu dízimo, transforme seu dízimo em cesta básica. Aí esse dia eu postei, amigos, vocês que transformam o dízimo em cesta básica, eu tô precisando de 10. Traga. 10 cesta básica. Não vem nenhum. É só postagem de Facebook, sabe? Não traz um alface. Então, a gente lidar com isso diariamente. E é normal. Jesus era desacreditado, Jesus era caluniado. Chamava ele de usado por Beelzebul, né? E ainda que não veio a coroa, não veio a chibatada ainda, mas vem. Se deixar, vem, entendeu? Então, assim, seria normal a gente passar por esses perrengues aí. Mas, por outro lado, tem os que fortalecem, os que ajudam, os que mantêm a obra aí. Beleza. Aí eu queria também que você passasse aí o endereço do ministério lá, onde é que fica. Vocês estão com a sede em Valinhos? Valinhos, na frente da rodoviária de Valinhos, Avenida dos Esportes, 345, em frente à rodoviária de Valinhos mesmo. Desceu do ônibus, tropeça, você cairia na igreja. Ali é facinho. Hoje é a igreja. Nós ainda não temos a sede do Cristo Rua. Tá para nascer esse ano a sede do Cristo Rua mesmo. Você vai fazer então um projeto dependente. Um instituto, isso, dependente da igreja. Hoje o Cristo Rua ele já é independente da Sorrento. Por mais que os missionários, a grande maioria do Cristo Rua faz parte da Sorrento, mas tem essa divisão. Sorrento é igreja, lugar de treinar, lugar de formar soldado. Cristo Rua, missão, lugar de servir o próximo. Ir para a rua fazer missão. Então acontece, a nossa sede vai ter, além das coisas que a gente necessita, uma cozinha. Precisamos de uma cozinha. Precisamos ter uma cozinha. 2, um lugar de estoque. Para que venha alimentos, para que venha cobertores, para que a gente venha ter estoque de doações. O 3º, precisamos de um lugar para um bazar. Porque o bazar mantém muito, né, a estrutura. E o 4º lugar é um espaço para curso. A gente quer dar cursos, muitas das vezes gratuitos, cursos grátis e também cursos que formam as pessoas. Então, tipo assim, cursos de barbeiro, cursos de DJ, cursos de cabeleireiro, cuidadora de idoso, cursos de empregada doméstica. Então a gente quer ter a nossa base, ela vem para servir dessa maneira a comunidade. Não sabemos se ainda Deus vai preparar em Valinhos, em Vinhedo, aqui em Louveira. A gente não sabe. A gente sabe que na hora que ele falar, tô pronto, estamos pronto. Entendeu? Temos um projeto do ônibus também, que é assim que a gente tiver condição do ônibus para a gente poder rodar. Temos o projeto do caminhão, da carreta palco. Temos o projeto do caminhão para batizar, colocar uma caixa d'água em cima do caminhão e sair batizando os irmãos na rua. Então, são vários projetos, né? Tá tudo no coração de Deus. Quando Deus falar é assim, é assim. Beleza. Então, hoje estamos aí na atividade. Temos o Instagram do Cristo Rua, da Sorrento, do Tribo da Galileia. Só procurar lá que estamos lá. E temos a nossa base, a nossa igreja, que é a Sorrento, no centro de Valinhos. Tá bom, então. Beleza, galera. Então, hoje nós estivemos aqui com o pastor Fabrício. Glória a Deus. Graças a Deus, é um servo do nosso Deus Todo-Poderoso. E esses dias eu vi postado lá no Facebook dele o Dundum, né? Que faleceu. Sim. E eu conheci, você falou de Blaze, eu conheci esses caras aí quando eu passei ali ali na Anhanguera, no Lago Azul. A Blaze, eles tinham uma Blaze preta que Sim. quebrou bem lá, rapaz. Olha. Eu tava com minha pastinha de música, né? Eu escrevia também, eu gostava de escrever o rap. Eu tava indo pro ensaio. Chegou lá o cara, vem aqui. Meu apelido era boneco. Porque eu era meio doido, né? Não tinha aquela coisa boneco doido. Eu era meio doido, então o apelido era boneco doido. E uns chamavam de boneco. Eu parei.
Lá, os caras do Facção Central eu conheci na hora do Umbum, né? Fui lá, levei assina minha pastinha aqui, da hora, assinou. E eu tenho uma tatuagem aqui no pé, cara, uma folha de uma erva na perna. Grande, cara, grande. Aí ele brincou, acho que foi brincadeira, né? Ele brincou, onde é que nós arrumamos uma verde dessa daí? Era um cara bem brincalhão, assim. E faleceu esses dias, né? Faleceu. Então que Deus abençoe aí, que deu alegria também pros caras do rap aí, né? Sim. Escreveu muito rap aí. Nós tivemos a oportunidade, né? Trabalhar, o Dudum trabalhou com a gente, viajamos junto, fizemos uma turnê lá em 2018, fizemos uma turnê de rap nacional, com alguns grupos, com a Realidade Cruel, com o Dundum, Facção, com o WD do Consciência Humana, com o Manaché, fizemos uma turnê bem bacana. E deu muita risada com ele. Era um cara bem divertido. E nos deixou aí, né? Mas deixou um legado. Deixou um legado aí, deixou uma história, né? Por isso que eu falo, a gente tem que aproveitar o tempo que estamos aqui na Terra para deixar um legado. No céu não vai ter missão. A Bíblia fala que é um sonho, né? No céu não vai ter missão, no céu não vai ter evangelização, no céu não vai ter nada disso, cara. A oportunidade sua é aqui na Terra. É verdade. Então precisamos, né, fazer o melhor rap. Eu quero te dar o parabéns, viu? Amém, tamo aí. Pela a escolha que você fez, porque você dava para ser famoso com 9mm. Eu sabia que ia estourar. Eu sabia disso, mas eu sei que você não insistiu tanto igual você insiste com as coisas de Deus. Sim. Se você insistisse mais um pouquinho, já ia chegar a hora, que tava perto, não tava? Tava perto. Mas você abriu mão e o 9mm tá lá, a história também é um legado, tá lá registrado na internet, né? Mas você abriu mão por algo maior, né? Como o apóstolo Paulo abriu mão de toda aquela vida por algo maior. Sim. Pedro abriu mão de tudo aquilo por algo maior. Então, isso meu é irmão, importante. você tá de parabéns, sua esposa Amém. tá de parabéns e arrumou mais um intercessor para orar por vocês. Amém. Orar por esse ministério bonito aí, tá? É desse jeito. As irmãs querem dar uma paz do Senhor para todos os irmãos aí? Paz do Senhor. Apresenta o nome delas aí, mano. Tá aqui a pastoria de Carla e a Alessandra. A Alessandra é serva na igreja. A Alessandra tem um testemunho bonito, viu? Você podia trazer ela um dia aqui, tá? Se ela der essa honra, ela der essa honra pra nós. A Alessandra é uma ex-homossexual. Ela chegou lá na igreja homem. Homenzinho, marrento. Parecia... Chegou com o nome de homem, chegou no culto de homens. Tem um pastor, eu esqueci o nome dele, que hoje ele era um homem, mas ele se vestia de mulher, né? Ele é um pastor que canta forró. Esqueci o nome dele, rapaz. E hoje ele tem um projeto chamado de Transformado por Jesus. Não, é um projeto bonito, rapaz. Então, e ela tem um testemunho bom. Tem bastante gente na igreja lá. Que você traga aí pra conversar, é legal. É bom, edifica as pessoas. Diária, né, pra mim, né? Eu vou ver a agenda dela. Ela vai pra África agora, né? Ela vai pra África. Vai lá cuidar das crianças. É mais uma missionária, então, porque é mais uma. Só ganha um drogado, meu irmão. Quem sabe o que é o peso de usar droga, né? O Fabrício nunca usou, mas ele do movimento do rap, ele sabe o que é isso, né? E só ganha alguém que já foi, que é homossexual, alguma coisa assim, alguém que sabe o que é aquilo, né? Sabe aquilo. Porque o outro chega lá, já mete a pedra, né? Já critica. Não sei o que é homossexual, porque foi isso que as igrejas ficou doida agora esses dias. Aí, fulano é homossexual, fulano é aborto, não sei o que, mas não se preocupa com coisas que eles não sentiu na pele, né? Então aponta o dedo, mas não sabe o que é sentir na pele aquilo. Então Deus me usa muito para ganhar pessoas que usam droga, porque eu cheguei até a pedra. Sim. Eu cheguei até a pedra. Quando eu perdi um filho, né? A mulher foi longe com o filho, eu fiquei com aquela depressão, eu cheguei até. Então, para mim, ganhar alguém que usa droga para Jesus, meu irmão, basta eu sentar um pouco ali e o Espírito Santo me usar. Que as palavras fluem, viu? Seu maior ministério é sua dor. De fato. Beleza, o senhor quer dar a última palavra pra galera aí? Só dar um salvão pra todo mundo, beijão no coração. Que Deus venha abençoar cada um que assistiu. Se edificou você, se valeu a pena, compartilha pra mais alguém aí, né? E que seja feito sua vontade. Acesse o nosso site, vê lá, se quiser contribuir, nos ajuda, precisamos muito da sua ajuda. E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deixa um versículo pra essa galera aí. Vamos deixar... Eu gosto muito tá em Jeremias, que diz que eu tenho planos de paz e não de guerra. E de fazer e prosperar. Tenho planos de prosperar. O mês inteiro, Jeremias 29:11, o mês inteiro eu preguei esse versículo e não sabia, cara. Nas casas de recuperação, onde a gente passou, eu passei pregando e, cara, por que isso?
Aí fizemos um detox, 3 dias numa chácara com a nossa igreja. Passamos 3 dias lá com um evento chamado Detox. E ali eu entendi que era o plano de paz, que Deus já tinha plano para cada um, que Deus tem para cada um é um plano de paz. Não é plano de guerra, não é plano de morte, não é, é plano de prosperar. Mas você tem que deixar. Amém. Tem que deixar Deus fluir. Amém. Amém? Eu posso falar Fabrício, ex-9mm? Pode. Ó, então nós estivemos com Fabrício, ex-9mm, Ex-DJ Sinistro, ex-DJ Sinistro, ex-produtor de funk. ex-produtor de funk. Já produziu funk de quem que você já produziu aí? Vixe, Ó, galera. MC Kevinho pra mais aí. Mais de 1000 produção de funk eu fiz. E hoje Hoje só dou glória e tomo café. é um atual. E dou trabalho pro pastor. diabo. Glória a Deus. Que Hoje eu Deus tenho um cartazinho lá no inferno com minha foto lá do mais procurado. Glória a Deus por isso. E é isso aí, tá de todos nós lá. É. Tá bom, então. Um abraço pra galera, fica com Deus e até a próxima. E na próxima aí nós vamos ter aí alguém aí da igreja lá. Glória a Deus. Né? Amém. Vamos ter aqui, em nome de Jesus. Fica com Deus, um abraço pra todos. Amém.